Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós somos da turma T2 de Medicina da UniVS, dos seminários do professor Vitor. E hoje vamos apresentar um seminário sobre disco germinativo bilaminar, a segunda semana de desenvolvimento do ser humano. A equipe é Davi Araújo, Matheus Sampaio, Guilherme Nunes, Matheus Bezerra, João Vitor, Lorena Graziella e Regina Cauane. Então, vamos começar. Primeiramente, continuando de onde as outras equipes tinham parado, nós acompanhamos o blastocisto entrando na cavidade uterina e no sexto ou sétimo dia é onde geralmente acontece o hatching, ou seja, a oclusão da zona pelúcida. Aí ele se libera como se tivesse saído de um ovo, né? O blastocisto. Esse blastocisto, que até então é formado pelo trofoblasto, essa camada externa aqui, e o embrioblasto, essa camada interna, que se acumula em um dos polos por causa de um líquido que toma conta aqui dessa cavidade que se chama blastocele. Esse trofoblasto, que é inicialmente uniforme, ele vai se diferenciar em duas camadas que vão ser essenciais para essa etapa, que são o citotrofoblasto e o sinciciotrofoblasto. Eles têm funções diferentes. Enquanto o citotrofoblasto ele é proliferativo, ele vai envolver toda essa camada, ele vai criando células para o sinciciotrofoblasto, né? Que vai ser proteolítico, ou seja, vai digerir as proteínas, né? E vai começar a, de certa forma, corroer esse tecido, que é um tecido epitelial, do útero, né, e sustentado imediatamente por um tecido conjuntivo, né. Aqui você pode ver que tem essas entradas glandulares, né, e aí também é um tecido muito rico em fibroblastos, né. E aqui você tem essa diferenciação aparecendo, mas o que é que acontece? Para que essa implantação ou nidação aconteça, é necessário um preparo. Você viu, se acompanhou os seminários das outras equipes, que aconteceu toda uma sequência de liberação de hormônios femininos que preparam ou não, caso não haja fecundação, o útero da mulher para mudanças fisiológicas, certo? Com a fecundação bem-sucedida, o corpo lúteo segue ativo em função do surgimento do hormônio beta-HCG. E assim, ele termina estimulando que essa etapa, que é a decidualização, ocorra. O que é a decidualização? É a preparação dessa parede do útero, né, do endométrio, ela receba esse corpo que tem um material genético diferente do material materno, sem que você mate ele, né? Então, essa é uma etapa muito importante. Basicamente, os fibroblastos que estão presentes nesse tecido conjuntivo de suporte que vocês estão vendo aqui, esses fibroblastos, né? Eles vão se diferenciando em formas mais arredondadas e vão absorvendo glicogênio e lipídios, se preparando para nutrir e abastecer esse embrião, ao mesmo tempo que há uma preparação imunológica para que o sistema imunológico da mãe não ataque, não fira o blastocisto. Quando essa penetração no endométrio ocorre, ela pode gerar, em alguns dos casos, um certo sangramento, né, que pode ser confundido, muitas vezes, pela mulher com uma menstruação que desceu mais cedo. Isso pode levar ela a crer que não ocorreu fecundação, mas descobrir mais tarde que está grávida, né? Então, essa regeneração vai ter que ocorrer por esse tecido conjuntivo que está ao redor dessa camada epitélica que foi destruída. E é um tecido conjuntivo muito vascularizado. Então, essa é uma coisa a se ter em questão também, né? Aos tomar nota, né? E agora a formação do disco germinativo bilaminar. O que é que acontece? Essa camada verde aqui ao redor é o citotrofoblasto, que é a camada que envolve e prolifera células e protege essa região. Ele vai fornecendo células para o sinciciotrofoblasto,
que é essa camada com verde mais claro, que vai se expandindo pelo tecido conjuntivo e vai absorvendo o glicogênio, os lipídios, tudo que foi preparado para ele, né? E vai digerindo e criando, com parte desse líquido, a cavidade amniótica, né? O líquido amniótico que fica dentro dessa cavidade. Essa cavidade amniótica, ela é circundada por células da primeira lâmina do disco germinativo, que é a lâmina do epiblasto. Essas células do epiblasto vão se diferenciando e formando aqui nessa região a cavidade amniótica. A segunda lâmina, essa lâmina que fica mais externa ao epiblasto, que é o hipoblasto. E ela também vai se diferenciar em outra célula no futuro. Mas, por agora, essa é a posição do disco germinativo. Ele se descola dessa região inicial onde estava o embrioblasto, antes da diferenciação, e essa é a etapa que o embrioblasto sofre, essa diferenciação no epiblasto, mais interno, e no hipoblasto, mais externo. A próxima lâmina a sofrer essa diferenciação, como eu já havia falado, é o hipoblasto. As células do hipoblasto sofrem essa diferenciação ao redor dessa cavidade, né, que era a blastocele, e essas células vão formar a membrana de Heuser, que também vai ser chamada de membrana exocelômica, né? Isso daqui é nada mais, nada menos do que o saco vitelíneo primário, que ainda vai ser diferenciado para atingir um novo estágio do saco vitelíneo propriamente dito, né? Mais um detalhe a se ter em mente é que esse tecido conjuntivo é muito vascularizado. Isso leva a um contato direto com os vasos sanguíneos maternos. E esses vasos sanguíneos vão irrigando ali essa região do sincício trofoblasto e vão trazendo também nutrientes e tendo esse contato com o blastocisto. Após a formação do disco germinativo bilaminar, a célula do hipoblasto migra para o revestimento interno do blastocisto, em contato com o citotrofobasto. Essa célula forma a chamada exocelônica ou membrana de Heusen, que delimita o que chamamos de saco vitelino primário. Apesar de não ter função nos humanos, essa estrutura representa uma fase intermediária essencial. Em seguida, surge a membrana extraembrionária. Ele se desenvolve entre o citotrofobasto e o saco vitelino primário, provavelmente derivado de células do epiblasto, e começa a preencher esse espaço de tecido frouxo. Nessa mesoderme, pequenas lacunas começam a se formar, que aos poucos se fundem e originam uma cavidade maior, a cavidade croniônica, também chamada de cavidade extraembrionária. Enquanto isso ocorre, uma nova migração de células do epiblasto, que resulta na formação do saco vitelino secundário, também é chamado de definitivo. Esse saco é menor e mais organizado. E o antigo saco vitelino acaba sendo comprimido e formando uma estrutura chamada de cisto exocélico. Por fim, a cavidade croniônica passa a envolver 3 estruturas principais: o disco embrionário bilaminar, a cavidade amniótica, o saco vitelino definitivo. E todas essas estruturas ficam suspensas dentro da cavidade croniônica por meio do pendículo de fixação, que mais tarde se transformará no cordão umbilical. O desenvolvimento do pedículo de fixação é no momento que o embrião, já envolvido por suas cavidades protetoras, precisa de mais do que abrigo. Ele precisa se ancorar, trocar e sobreviver. E é nesse contexto que surge o pedículo de fixação, uma ponte de tecido mesodérmico que conecta o disco embrionário à parede interna do citotrofoblasto. Este pedículo se transforma mais adiante no cordão umbilical, sendo assim o primeiro esboço da conexão física e funcional entre o embrião e sua base nutricional materna. Logo após, inicia-se a formação da placenta primitiva, que se organiza a partir das vilosidades coriônicas primárias, que emergem do citotrofoblasto e penetram no sinciciotrofoblasto. Com o tempo, essas vilosidades evoluirão para secundárias e terciárias, tornando-se os verdadeiros filtros biológicos que permitirão a troca gasosa, o transporte de nutrientes e a remoção de resíduos metabólicos entre o sistema materno e fetal.
Cientificamente, esta etapa é orquestrada por sinais como VEGF, integrinas e citocinas inflamatórias moduladas, cuidadosamente para evitar a rejeição imunológica da mãe. A placenta não é apenas um órgão de suporte, ela é o primeiro mediador imunológico, endócrino e metabólico da vida humana. Historicamente, nomes como John Hunter, no século XVIII, já postulavam a existência de uma interface separada entre sangue materno e fetal, conceito que revolucionou os fundamentos da obstetrícia moderna e preparou o terreno para a medicina fetal contemporânea. Sobre a importância clínica da segunda semana do desenvolvimento, o desenvolvimento é tão preciso que qualquer falha mínima pode comprometer todo o curso da gestação. Gravidezes ectópicas, por exemplo, muitas vezes têm origem em erros de implantação nos primeiros dias pós-fertilização. Se não reconhecidas precocemente, podem levar a rupturas tubárias, hemorragias e risco de vida materna. Placenta prévia, acretismo placentário ou até falhas de vascularização coriônica estão entre os distúrbios que têm raízes já nesta fase embrionária. É por isso que o conhecimento da segunda semana transcende o laboratório. Ele é uma ferramenta clínica. Compreender os padrões normais e patológicos deste período é essencial para diagnósticos por imagem, para intervenção obstétrica precoce e para decisões éticas em reprodução assistida. Analogamente a isso, podemos pensar nessa fase como o início da fundação de um prédio, não visível ao olho, mas absolutamente determinante para tudo que será construído depois. Portanto, quando estudamos o pedículo de fixação, a placenta primitiva e os riscos clínicos da segunda semana, não estamos apenas compreendendo embriologia, estamos mergulhando nas raízes biológicas e nas linhas invisíveis que sustentam o milagre da gestação, pois é aqui, nesta semana silenciosa e minúscula, que a vida escolhe se segue ou não seu curso. Muito obrigado por ter nos acompanhado até este momento. Sinto muito pela falta de coordenação que nós tivemos nessas próprias semanas que viemos apresentar esse trabalho, que anteriormente não foi da maneira que nós queríamos, nem o conteúdo que nós gostaríamos de trazer.